comecei a fazer quadrinhos em 2009, seriamente, depois de ler Akira, que foi o que me inspirou a me tornar profissional de verdade. Nesse ano eu criei um blog para tentar expor meus trabalhos de alguma maneira, porque junto com a vontade de fazer uma coisa mais séria, tive a vontade de ver gente vendo o que eu estava fazendo, já que eu estava me esforçando de verdade para fazer, né? Nessa época eu fazia só quadrinho de humor, eu fazia só tira, tentava fazer charge e tal. Só que pro final de 2010 eu decidi que o que eu queria fazer eram quadrinhos mais... Não vou dizer mais sério, porque o humor ele tem um conteúdo muito sério quando ele é bem utilizado, mas um quadrinho não de humor, assim, né? Lá pra julho de 2011 eu comecei a executar essa história, que era o Bolhas. Eu comecei a trabalhar nela, roteiro, etc, etc, e ela ficou pronta a tempo do FIC. Nesse FIC eu botei a Bolhas para vender, a maioria eu distribuí, na verdade. E aí comecei a receber o feedback dos meus quadrinhos, e aí eu fui vendo que era o que eu queria ouvir também, assim, sabe? Eu percebi que as pessoas estavam entendendo dos meus quadrinhos o que eu queria passar com esses quadrinhos mais sérios, que eu não conseguia passar com o humor. Não é que o humor era uma mídia que não servia para mim, eu não sabia usar o humor para o que eu queria fazer, assim, sabe? E aí eu fui produzindo para tentar melhorar meu trabalho, todo esse papo genérico, etc. Até que esse ano eu comecei a entrar um pouco em conflito com quadrinhos, assim. Eu comecei a me ver, tipo, não conseguindo produzir muitas coisas que eu queria fazer. Então eu resolvi dar um tempo. No começo do ano eu tive uma crise de quadrinhos, assim. E eu fiquei meses sem desenhar uma página, assim. Não fiz nada, não fiz nenhuma história maior de uma página, assim. Fiquei só desenhando rascunho, etc. Eu comecei a escrever. E eu fiquei só escrevendo por muito tempo. Daí, pro meio do ano, eu enjoei de escrever, eu fui tentar música. Daí eu comecei a tentar tocar umas coisas. E daí eu enjoei um pouco de música e fui tentar poesia. Eu acho que no final das contas eu fiquei o ano inteiro meio que me testando pra ver se o que eu realmente queria fazer era quadrinho, sabe? Nesse meio período, como eu não tava produzindo lá nada, eu resolvi que eu pelo menos devia consumir bastante coisa, assim, né? Além de drogas. Então daí eu comecei a um período de ler muita coisa, assim. E tem um livro que eu li que chama O Mundo se Despedaça, que é de um escritor nigeriano, Chinua Achebe. E daí eu só vi essa palavra. É um livro extremamente... Ele tem muito a ver com a cultura nigeriana, assim, com tribos e etc. Invasão do homem branco. Então eu só vi essa palavra no livro Harmattan, e daí eu fui buscar lá no fim do livro o significado, e daí eu vi lá o significado. Harmattan é um vento seco e carregado de areia, assim, que vem do deserto do Saara e vai varrendo tudo até a savana da África, assim. E daí eu comecei a formular a ideia de Harmattan, que era desenvolver um diálogo, desenvolver uma história inteira que fosse só um diálogo, só que desenvolvido de uma maneira diferente, não com os personagens falando entre eles. Eles quase não aparecem na história, os personagens, né? Acho que tem um termo para um tipo de música que usa muito a natureza como metáfora, que eles chamam de música outonal. Então acho que é um quadrinho outonal, alguma coisa assim. Que ele usa metáforas da natureza para descrever as coisas, para alimentar o diálogo, assim. A imagem alimenta o diálogo de uma maneira diferente.